O versículo 8 mostra a queda da Babilônia. O que significa Babilônia aqui, ou grande meretriz? Significa essa grande religião que se estabeleceu no mundo, que já está no mundo, mas só é organizada e institucionalizada com a vida do homem da iniquidade e do falso profeta. Que igreja é essa? É a igreja que se prostitui. Que igreja é essa? E a igreja, eu estou falando de indivíduo e estou falando de instituição também. É a igreja que está associada com tudo. É a igreja onde as pessoas não adoram nem seguem um cordeiro, mas seguem qualquer um. Quem é essa grande Babilônia, essa grande meretriz? É aqueles que são amantes do pecado, é aqueles que se aborrecem de Deus, e é aqueles que dizem blasfêmias contra Deus e que vão adorar o homem da iniquidade. Uma das coisas que a gente estava comentando aqui, depois do culto de quarta-feira passada, é sobre esse conhecimento que os religiosos, especialmente aqueles que são catedráticos, que passaram por escolas teológicas, têm da verdade. E o assunto aqui em questão na época era, no dia, era a questão do Papa e especialmente dos padres. Por quê? Porque eles estudam mais tempo do que um pastor. E a teologia, que é o fundamento da teologia deles, até Lutero, é a mesma que é o fundamento da nossa. São os escritos de Agostinho, são os escritos de Tomás de Aquino, são os escritos de Crisóstomo, são os escritos de Flávio Joséfo, são os escritos dos pais da igreja. E foram em cima desses mesmos escritos e em cima das escrituras que Lutero montou a teologia dele, e Calvino também. Então eles têm o mesmo patamar que nós temos de informação. E por que eles tiram uma conclusão errada? Eles não tiram conclusão errada. Eles estão escravizados a uma tradição, e entre a Bíblia, que é a verdade, e a tradição, pela força da tradição, eles preferem a tradição. Há alguns anos atrás, acho que mais de uma década, Antônio Bandeiras, que é conhecido, né, talvez pelo nome dele é mais fácil de lembrar do filme, ele estrelou um filme chamado O Corpo. E esse filme era uma crítica à igreja, não só à igreja católica, mas à igreja cristã no mundo. E a crítica, ela estava baseada no seguinte ponto: que as religiões consideram a tradição mais importante que a verdade. Então, como que isso se desenvolvia no filme? Um arqueólogo, mexendo lá num lugar lá em Jerusalém, ele acaba descobrindo um túmulo, que não é aquele que as pessoas visitam lá, mas um túmulo que tinha símbolos, que identificavam aquele lugar como sendo exatamente o túmulo de Jesus. Tinha o símbolo de José de Arimateia, e tinha lá, nas vestimentas que estavam lá apodrecidas e algumas coisas fossilizadas, tinha lá um corpo que tinha tudo para ser o corpo do Jesus, né? Segundo a ficção do filme. E aí foi chamado um padre investigador, que era o Antônio Bandeiras, para poder analisar aquilo ali. E ele, quando ele chegou, com todos os argumentos que ele viu, ele acabou se rendendo ao fato de que a história lá do arqueólogo era verdadeira. Mas e aí, como é que faz? Você vai destruir uma estrutura mundial? A religião do mundo? Então, quando ele vai passar isso para os bispados, para o Vaticano não. E aí começa uma guerra mesmo, um filme de ação. Porque o filme, na realidade, era um filme de ação. Porque veio lá, não sei quantas agências lá do próprio Vaticano mesmo, para tentar matar esse padre, matar o arqueólogo e sumir com o corpo. Por quê? Porque, imagina, isso vai destruir a tradição. Então é óbvio que o filme é uma ficção, com uma história descabida, mas a crítica que eles queriam fazer, ela foi a mesma crítica que o Dan Brown fez nos dois livros, né, no Código da Vinci, e agora esse segundo livro que ele, o segundo e o terceiro livro dele, falando sobre o mesmo assunto. O assunto central é o Santo Graal. Sempre esse é o ponto. E então, a crítica do Dan Brown e a crítica desse filme e de vários outros autores menos conhecidos é que a igreja, ela chegou numa situação, especialmente a igreja cristã no mundo, que é representada especificamente pela igreja católica, os evangélicos são um número menor. A igreja cristã, a crítica que eles fazem é que é uma religião
que está sucumbida à tradição. Então quem fala mais alto não é a verdade. Seja a verdade da Bíblia ou seja a verdade dos fatos. Quem fala mais alto é a tradição. E isso é lamentável. E isso é muito triste. E o ponto aqui, que essa Babilônia, que diz aqui caiu, ou esta religião, esta igreja, esta meretriz caiu, o ponto é, esta falsa religião, essa religião que não está comprometida com a verdade, essa religião que não está comprometida com Cristo, com o Cordeiro, mas está comprometida com tradição, está comprometida com pragmatismo, ou seja, com aquilo que dá certo, está comprometida com lideranças, essa religião caiu. É isso que o anjo está dizendo. Caiu. O sistema religioso do mundo desabou. Nessa época especificamente é a religião do homem da iniquidade e do falso profeta. Mas isso serve para tudo. Então, algumas pessoas dizem assim, pastor, essa Babilônia aqui é a igreja católica. Mas não é a igreja católica. São todas as igrejas que se apostataram de Cristo. E existem igrejas hoje que são chamadas de igrejas cristãs, consideradas igrejas evangélicas, são igrejas apóstatas. Então, sem essa de querer dizer sempre que é a igreja católica. Porque a igreja católica, ela é uma dentro disso. E a igreja presbiteriana, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos tornar um com eles. Basta que a gente coloque a tradição acima das escrituras. Basta que a gente coloque pessoas acima de Cristo. Aí nós nos tornamos uma Babilônia, nós nos tornamos uma grande meretriz. E eu não tenho aqui nenhum tipo de ilusão de que dessas igrejas que vão se apostatar, nós não vamos ter lá várias e vários presbiterianos, batistas, assembleianos, e todos os outros que você puder imaginar. Não tenho dúvida. Porque, infelizmente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, são de fato de Cristo. Mateus 25 diz isso. Muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não conheço vocês. E aí conhecimento, obviamente não é conhecimento, conhecimento aí é amor, é aliança. Né? Porque conhecer Deus, Jesus conhece a todos. Então, quem que é essa grande meretriz? A grande meretriz caiu. É todo o sistema religioso alienado de Cristo. Para ficar mais fácil. Então, não queira colocar uma religião lá e colocar uma placa denominacional que não vai caber. Vai sobrar muito espaço. Tem espaço para muita gente. E o argumento que eu usei aqui é o argumento que ele vai simplesmente dar continuidade ao que já acontece hoje. Porque eu não tenho a menor dúvida que um padre que fez muito bem, citando no caso, por exemplo, a igreja católica, que é uma igreja considerada cristã e ao mesmo tempo nós consideramos uma seita herética. Eles nos consideram seita e nós consideramos eles seita. Então, eu acredito que nós estamos certos. Porque se um está certo, o outro está completamente errado. Então, a primícia deles de que nós somos seitas, eles têm que sustentar isso mesmo. Porque quando a igreja separou, Lutero foi para um lado e eles continuaram para o outro, só tem dois jeitos. Um está servindo a Cristo e o outro está servindo a Satanás. Não tem? Pode ter gente séria lá dentro servindo a Cristo? Pode. Mas a denominação, então eles têm que achar que a gente é seita mesmo. Porque se eles não acharem que a gente é seita, então eles vão ter que achar que eles são. E nós, por outro lado, a mesma coisa. Tem que considerá-los como seita. Porque se eu não considerar que eles são seita, então eu vou ter que considerar que a gente é. Né? Então, então deixa eu concluir esse pensamento então. Então, todo padre católico, todo padre, ele faz uma escola e ele estuda o hebraico do mesmo jeito que um pastor estuda, e ele estuda o Antigo Testamento do mesmo jeito que eu estudo, ele tem que fazer exegese do mesmo jeito, ele tem que fazer hermenêutica, e ele tem que fazer isso no Novo Testamento do mesmo jeito que eu faço, ele tem que ler Agostinho, ele tem que ler Tomás de Aquino, ele tem que ler Crisóstomo, ele tem que ler todos os pais da igreja como eu leio, e ele tem que ler Calvino, e ele tem que ler Lutero também, do mesmo jeito que nós lemos. Então, é impossível, desculpe, em sã consciência, eu não acredito que eles não saibam a verdade, mas eles estão sucumbidos debaixo da tradição. A tradição esmaga a verdade. Esmaga. Por isso, eles estão debaixo de uma hierarquia. Eles não têm força contra essa hierarquia. Por isso que muitas vezes você tem casos de padres que se convertem ao cristianismo.
Por exemplo, o maior evangelista dentro da igreja presbiteriana no Brasil foi José Manuel da Conceição, que é o nome, inclusive, do nosso seminário. Ele era um padre. E ele, nos seus livros, nos seus depoimentos, ele fala que ele sabia da verdade. Mas ele não tinha força. Até o dia que Cristo deu força para ele. Para que ele pudesse unir o conhecimento com a fé. Porque até então ele só tinha o conhecimento. Eles têm o conhecimento. Mas falta a fé. A fé genuína. Não aquela fé que eles proclamam. Falta a fé. A verdadeira fé, que é dom de Deus. É isso daí. Porque quando essa fé chega, aí quebram-se todos os pressupostos, as pressões. Não tem como. É o que aconteceu, por exemplo, com Lutero. Lutero estava dentro. Então, a maior motivação para eles foi o próprio Lutero. Lutero era um bispo. E era de uma ordem, no caso dos monges, era uma ordem muito mais severa do que a ordem da maioria dos padres. E ele era um professor de teologia. Não é? É por isso, aí tem alguns livros que falam assim, olha, a boa teologia unida à fé, não adianta, pode vir de qualquer lugar que vier, pode vir de qualquer tradição. É como se você estivesse imergindo. Nada de dentro, você pode vir, estar no mais profundo das águas. Mas se você tiver uma boa teologia e tiver fé, uma hora você vai sair lá em cima. E uma hora você vê a verdade. Agora, o problema é que tem gente que não tem fé, né? Não adianta, só o conhecimento teórico não vai resolver. Não sei qual que era a sua pergunta, mas... Embora a maior tradição religiosa que exista no mundo hoje, especialmente no mundo ocidental, é a tradição católica, e muito do que nós trazemos até para a igreja evangélica é fruto da tradição católica. Por isso que a gente não consegue acabar com Nossa Senhora, que todo mundo aí carrega na boca, e não tira de jeito nenhum. Não adianta, não tem como falar. Eu desisti já, né? Eu só estou lutando para eu não falar. Porque eu ouço de tudo enquanto é canto. Nossa Senhora, Virgem Maria, isso aí tá para tudo enquanto é canto. Não tem como. Eu não vou falar mais, né? Mas assim, a tradição disso está tão encalacrada na gente, que volta e meia nós estamos falando alguma coisa que é catolicismo. Volta e meia. Quando não, nós estamos praticando o cristianismo evangélico de uma maneira católica. Domingo eu preguei sobre isso aqui. Eu falei assim, eu digo que eu creio na graça, mas toda vez que eu cometo um pecado, eu saio por aí tentando compensar fazendo alguma outra coisa. Isso é catolicismo. Isso é pagar penitência. Às vezes até o nosso sistema de aplicação de disciplina é assim. A gente quer penitenciar a pessoa. Assim, não, você tem que ser penitenciado para voltar. Porque, quer dizer, é um negócio que está encalacrado de catolicismo. Lutero, quando ele pregou as 95 teses lá, se vocês lerem essas 95, eu vou publicar um dia no boletim para vocês verem. Aliás, num dia não dá, tem que publicar um mês inteiro para sair tudo. Mas, se vocês analisarem as 95 teses, você vai tirar lá do meio 2, 3 que são teses que caberiam na igreja hoje. Só que essas 2, 3 fizeram toda a diferença. Uma delas é a justificação pela fé somente. Mas lá tinha tudo o resto que nós não queremos, que a própria igreja foi abandonando ao longo dos anos. E a gente ainda traz, tem coisas ainda que a igreja ainda daqui 10, 20, 30 anos ainda vai ter que deixar. E à medida que você vai fazendo a boa teologia, vai fazendo o bom exame das escrituras, você vai largando coisas. Você vai largando coisas que não são da fé cristã, que durante quase que 1.200 anos foram sendo unidas ao cristianismo, mas não tem fundamentação bíblica. Quando você começa a cruzar essas coisas com a Bíblia, você começa a não encontrar. Não tem? Aonde tem isso? Não tem. Então, nós temos essa grande dificuldade, nós estamos encalacrados. Agora, o que eu queria, eu dei essa volta para poder inserir um ponto. O ponto é, eu não acredito que hoje, a Igreja Católica seja a mandatária na tradição religiosa no mundo. Não. Por exemplo, vou dar um dado, o dado do Brasil. Hoje, a Igreja Católica no Brasil, ela não conseguiu vencer e nem ser forte o suficiente para resistir à influência das religiões afro. Então as religiões afro entraram de tal maneira dentro do catolicismo, que o catolicismo ele teve que, num linguajar bem chulo, teve que se adequar a isso. Então você tem, por exemplo, se você sobe mais para o norte do país, você tem inúmeras igrejas católicas que têm
celebrações que parecem muito mais um ritual de Umbanda. A igreja evangélica está passando no mesmo processo. Então, se você pega igrejas como, por exemplo, a Universal, você tem reuniões lá que são absolutamente semelhantes e compatíveis com a sessão espírita. Você tem isso lá. Então, até o pastor vai vestir de branco da cabeça aos pés lá para fazer uma sessão de descarrego. Mas sessão de descarrego faz em centro espírita. Então, a sexta-feira da oração forte nessas igrejas todas aí é uma coisa muito semelhante ao que acontece dentro do centro espírita. Então, eu diria, por exemplo, no Brasil, que as culturas brasileiras, as nativas e as herdadas, mandam muito mais na religião, em todas, do que o próprio catolicismo ocidental europeu que veio para cá. Eles mandam muito mais. Porque a maior força aqui dentro hoje é essas coisas que vêm da maioria das religiões afro. Isso entra dentro da igreja, entendeu? Coisas que você não encontra. Então, por exemplo, essa ideia de coisas ungidas, santas, para você levar para casa, essas coisas não tem nada a ver com o catolicismo ocidental. Isso tem a ver com religião afro, com talismã, essas coisas, tem a ver com isso. Não, eles estão lá no começo da era cristã, século 3, 4 e 5. Você tem Lutero, Crisóstomo e Tomás de Aquino. Antes de Calvino, Tomás de Aquino era o maior sistematizador de doutrina. E antes de Tomás de Aquino, Agostinho. Agostinho foi fortemente impactado pela teologia da justificação pela fé, que é a mesma de Lutero. Agostinho influenciou Lutero, um hiato aí de 1.100 anos entre eles, mas a grande influência de Lutero foi Agostinho. Mas as três definições deles, olha, para nós cristãos, nós falamos que eles são pais da igreja, teólogos. Os católicos os chamam de santos, e os filósofos os chamam de filósofos. Então, nesse período, política, filosofia, ou ciências, conhecimentos e religião, estava tudo jungido numa coisa só, que era mantido pela igreja. E estes homens eles não cabem só no papel de santo, porque santo eles não eram. Mas eles foram filósofos e teólogos. E a teologia que eles desenvolveram é excelente, é maravilhosa. A teologia deles não tem mariolatria, não tem nada dessas coisas que eles encontram. Então, a Igreja Católica não se inspirou em Agostinho, nem em Tomás de Aquino, nem em Crisóstomo para criar, para fazer o culto a Maria, para ter a infalibilidade papal, para ter a adoração aos santos. Aliás, os santos, eles vêm para dentro da igreja, essas figuras de santos, eles vêm para dentro da igreja quase que na metade, já lá pelo século VI, eles vão começar a serem inseridos dentro da igreja. Então, estes homens mantiveram durante o tempo deles a igreja intacta. Eles foram grandes, esses homens são sérios. Se você ler, isso aí dá para ser disponibilizado, até para colocar na página da igreja, o Cidade de Deus, que é a obra-prima de Agostinho. Esse livro é fantástico. É um livro maravilhoso. É um livro que trata de vida cristã, trata de escatologia, trata de uma série de coisas, trata de doutrina, da redenção. É maravilhoso, é a Cidade de Deus. É óbvio que lá no começo ele não tinha tanto desenvolvimento sistemático como nós temos hoje. Afinal de contas, ele estava no século III, nós estamos aqui com 21 séculos. Então já deu tempo de muita gente pensar, repensar e trabalhar em cima. Então hoje nós temos coisas muito mais elaboradas, muito mais dinâmicas, muito mais assertivas do que eles tinham lá. Mas o que eles produziram lá, dadas as devidas circunstâncias que eles estavam, foi excelente. Excelente. E aliás, diga-se de passagem, alguns gostam muito mais da teologia dos três do que tudo que nós temos hoje, porque a teologia dos três estava livre das influências dos movimentos de renascentismo, iluminismo, ortodoxia, ortopraxia, liberalismo teológico, coisas que influenciaram toda a teologia nossa hoje. Eles estavam livres disso lá no começo. Então eles consideram a teologia deles mais pura. Então a gente, olha só, olha como são as coisas. O Nossa Senhora e o Virgem Maria, a gente não tem medo. A gente tem medo do Santo Agostinho. Quer dizer, colocou o nome de santo na frente, a gente já coloca os pés atrás. Então, assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas e a gente precisa valorizar outras. Então,
quando eu falo desmistificar, é ler um pouquinho mais a história. Então, o que a gente faz? A gente, não sei se vocês fazem isso, mas pelo menos eu fiz isso durante muito tempo. O seminário que acabou limpando isso. Mas a gente normalmente considera que tudo que teve até a reforma não presta. Mas se você encerrou a Bíblia, fechou o cano das Escrituras, tudo que foi produzido até Lutero e Calvino, você joga tudo fora. Não, de jeito nenhum. Tem coisas fantásticas, maravilhosas lá. Aliás, tudo que Lutero e Calvino fizeram, eles fizeram em cima desse conteúdo histórico. Agora, a igreja, na prática, ela estava desviada da verdade. Mas estes homens, eles nunca se desviaram junto com a igreja. Eles se mantiveram firmes. É óbvio que, em contrapartida, você vai ter tantos outros desses santos por aí que falaram e defenderam coisas absurdas. Mas, especialmente, Crisóstomo, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a teologia deles é uma teologia pura. Óbvio, se você pegar Lutero, você vai encontrar coisa que hoje a gente não defende mais. Se você pegar neles também, você vai encontrar coisas lá que a gente, como eu disse, eles não tinham tantas condições e nem estudos tão exaustivos como nós temos hoje. Então algumas coisas passaram. Mas em vista do que você encontra na Igreja Católica, se a Igreja Católica fosse agostiniana, ou Tomás de Aquino, ou fosse Crisóstomo, então ela não seria o que ela é hoje. Então não seria.